Aleluia. Irmãos, vamos abrir no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém? Querido Deus, Pai amado, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor, e te peço neste momento, Pai, que a Tua palavra, Senhor Jesus, ela venha diretamente do Teu trono para os nossos corações, Pai. Que o Senhor fale conosco nesta noite, Senhor Jesus. Viemos para ouvir e queremos, Pai, precisamos ouvir a Tua voz. Fala conosco nesta noite, Pai. Sabemos que todas as coisas, Senhor, contribuem para o bem daqueles que amam a Ti. Oramos, Te agradecemos, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que o nosso Deus, Ele move tudo para que nós possamos ser abençoados. Nós sabemos que pela palavra de Deus, Ele move tudo, Ele não deixa pedra sobre pedra se preciso for, mas Ele não vai deixar de te abençoar. Não importa a situação, não importa o momento, não importa o que você esteja vivenciando neste momento, mas uma coisa eu posso te garantir, que o nosso Deus, Ele jamais vai te deixar sem uma resposta. Eu quero dizer para os irmãos que nós fomos formados para sermos vitoriosos, para sermos vencedores, mas não é por sermos cristãos que nós estamos ou estaríamos ou estaremos isentos de provações. Nós seremos sim provados, mas a palavra de Deus diz para nós que Ele não nos dá provação maior além daquela que nós possamos suportar. Então eu quero dizer para os irmãos que não importa o que você esteja passando hoje, não importa o que você esteja vivendo nesses últimos dias, embora possa ser coisas que não esteja te agradando, mas eu quero que você saiba que você não está sozinho. Eu quero que você saiba que o nosso Deus, Ele está cuidando de você. Nós estamos vivendo momentos em que nós pensamos que as coisas não estariam de acordo com aquilo que nós pedimos para Deus. Mas o nosso Deus, Ele sabe o momento certo de trabalhar na vida de cada um de nós. E se nós estamos hoje passando por alguma tribulação, por alguma dificuldade, pode estar certo que o nosso Deus, Ele tem algo preparado para nós lá na frente. Nós não estamos à mercê do mundo, nós não estamos jogados neste mundo. Nós temos um Pai que cuida de nós. Embora muitas vezes nós nos afastamos dEle, muitas vezes nós deixamos de fazer algo que nós sabemos que não vai agradar o nosso Deus, mas ainda assim nós insistimos em fazer. Ele não nos impede de fazer. Ele permite que você faça para que você entenda que o que você está fazendo é para você mesmo. Se você plantar, você vai colher. Então você tem que saber que Deus, Ele está com você em todos os momentos, mas Ele não vai interferir em nenhuma das tuas ações. Irmãos, às vezes nós vivemos
momentos onde nós falamos: Senhor, é muito forte, é muito grande, esta luta é grande demais, eu não tenho forças para vencer, eu não tenho como continuar, esse fardo está pesado demais. O Senhor Jesus, Ele se aproxima de você e Ele diz: filho, deixa este fardo aí onde você está. Eu estou indo na tua direção, e eu vou te dar o meu fardo que é leve e suave, e vou pegar este que estava sobre você, que estava te sobrecarregando, que estava te impedindo de prosseguir. Eu vou trocar com você agora. E o Senhor, irmãos, Ele vem e nos socorre. Nós temos que pensar que nós não estamos sozinhos, que nós não estamos sem ninguém que esteja pronto para nos socorrer, que basta somente que você abra a tua boca e faça como Pedro quando estava afundando naquelas águas, e diga: Senhor, socorre-me. O Senhor vai estender as mãos e vai te levantar, o Senhor vai te pôr em pé novamente. E a palavra do Senhor, ela diz que às vezes você está vivendo um momento onde você fala: Senhor, não tem mais saída, é o fim, acabou, não dá mais, eu já não estou mais suportando viver desta forma, e eu estou indo na tua casa hoje, porque eu quero ouvir uma palavra tua, eu quero ouvir o Senhor respondendo a minha oração. Eu estou dizendo para o Senhor que eu já não estou mais a fim de fazer a tua obra, eu já não quero mais caminhar na tua presença, porque eu estou vendo que tudo que eu tenho feito, nada tem prosperado. Antes as coisas estão indo sempre de mal a pior. E nós não entendemos o agir de Deus, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Nós não estamos vendo que Deus está nos provando naquele instante. Ele está junto conosco, e Ele está olhando para ver a tua perseverança. Eu estava olhando para esta palavra nesta tarde, e o Senhor Jesus, Ele me mostrou José do Egito. José, um jovem, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido como escravo. E a traição, irmãos, ela dói muito, ela machuca. Agora imagina essa traição vindo de dentro da sua casa. Ela dói ainda mais. E ele foi para uma terra distante, afastado do seu pai, da sua mãe. E ali ele ficou por um tempo distante deles. E num determinado momento, ele foi preso injustamente. Quando ele achou que as coisas não podiam piorar, elas acabaram piorando. Porque não bastava ser escravo de uma terra distante da sua, afastado dos seus, ainda agora parar numa prisão
injustamente por algo que ele não havia cometido. Mas como eu disse, Deus tem a sua forma de trabalhar. Ali naquela prisão ele pôde interpretar os sonhos de 2 funcionários de Faraó. Ali o Senhor usou para que ele revelasse os sonhos que aqueles 2 funcionários tinham tido. E algum tempo se passou e ele ali preso injustamente. Os dias foram passando, mas Deus tinha algo grande na vida dele, não poderia ser qualquer coisa. Se ele tivesse saído da prisão naquele momento, o único cargo vago que tinha era o de padeiro, ele seria um padeiro. Mas não foi isto que Deus tinha preparado para ele, não é isto que Deus tem preparado para nós, não é o simples fato de ser um padeiro. O que eu quero dizer é que o que Deus tem preparado para nós é sempre o melhor, é sempre o que está acima. Deus não nos escolheu para sermos cauda, mas nos chamou para sermos cabeça. O Senhor nos chamou para brilharmos, para fazermos diferença na vida dos que estão em nossa volta. E ali, ele teve a oportunidade de mais tarde interpretar os sonhos de Faraó. E José acaba se tornando governador do Egito. Ele se tornou governador do Egito não é porque Faraó determinou. Não foi porque Faraó viu sabedoria nele, mas foi porque Deus havia preparado para que ele fosse alguém de destaque naquele lugar. Deus levou ele como um escravo para lá, mas Deus trouxe ele de volta para a sua terra como um governador. E é isso, irmãos, que nós precisamos entender. Nós estamos na luta, nós estamos na prova, nós estamos em dificuldade, nós não conseguimos entender, nós olhamos e dizemos: Deus, por que estou neste momento? Por que estou passando por essa situação? Nós precisamos entender que Deus está nos preparando porque Ele tem algo grandioso para nós. Deus, irmãos, Ele tem o melhor para nós. Então não reclame da tua situação. Não fique preocupado dizendo quando vai acabar. Quando vai cessar essa luta? Quando é que eu vou ter o prazer de dizer que o choro que durou uma noite, ele veio a alegria com ele ao amanhecer? Então, irmãos, o nosso Deus, Ele está formando algo grandioso para te socorrer. Algo que você não espera, algo que você não sabe, mas Ele tem o poder de transformar todo pranto, toda tristeza em riso, em alegria. Nós precisamos, irmãos, guardar o que nós temos. Nós não podemos perder o que Deus nos deu. Ele diz para você, Ele diz para mim, Ele diz para nós nesta noite: guarda a tua coroa, guarda, porque eu estou trabalhando. E eu digo para você, meu irmão, que Deus, Ele sabe como nos dar o que há de melhor. Ele sabe o que você veio buscar nesta noite. Ele sabe o que você está precisando. Eu quero dizer para você não se entregar, para que você não fique, irmãos, numa situação onde você venha se arrepender depois. Porque tristeza
nós vamos passar, nós vamos ter momentos, sim, em que nós vamos entrar em desespero, nós temos momentos em que nós vamos nos entristecer muito, nós vamos sentir a nossa carne, ela sente, mas o nosso espírito ele tem que estar pronto, ele tem que estar fortalecido, nós temos que buscar em Deus, nós temos que confiar que as coisas vão acontecer e que todas as coisas realmente elas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, como nós vimos nessa passagem sobre José do Egito. Quem diria que um jovem que saiu da sua terra naquela situação se tornaria alguém importante? Se você me fizesse essa pergunta, eu diria sim. Eu creio que ele seria alguém importante, porque ele era um sonhador, e o Senhor disse, em sonhos, o Senhor mostrou para ele, que o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, se curvariam, e o reverenciariam. Então ele seria realmente alguém importante, e que Deus tinha e tem prazer, nesses que são fiéis, porque nós vemos que, passando por tudo que ele passou, jamais ele abriu mão de servir o Deus que ele conheceu na terra dos seus pais. Nós muitas vezes, irmãos, nós nos entregamos por pouco. Muitas vezes nós desanimamos por muito pouco. Eu vejo a fidelidade de Jó, e eu vejo a vitória na vida dele. Jó, ele perdeu os seus filhos, ele perdeu os seus bens, ele perdeu tudo isso em um só dia. Muitas vezes nós perdemos um ente querido, e nós nos entregamos, nós nos jogamos, nós perdemos as nossas forças, parece que o nosso chão foi tirado, e realmente é isto que acontece, mas nós temos que buscar forças em Deus, porque é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos levanta, é Ele quem nos faz caminhar, porque se nós não tivermos a direção de Deus, nós não faremos nada. Nós vemos nessa situação, Jó ele perdeu tudo, em um só dia ele ficou sem nada, e que como se não bastasse, ele passou os seus dias seguintes, sentado em cinza, cheio de úlceras, se raspando com caco de telha, com caco de tijolo. E ainda assim, irmãos, ele não abriu a sua boca para blasfemar. Ainda assim, ele levantou os olhos para o alto e disse: nu eu vim, nu eu voltarei. Porque ele sabia que tudo o que ele tinha, nada era dele, tudo era do Senhor. Tudo pertencia a Deus, ele estava sendo simplesmente um administrador daquilo que Deus tinha colocado nas mãos dele. Jó perdeu tudo, é verdade, mas ele não perdeu a sua fé. E é isso que nós não podemos perder, irmãos. Nós podemos perder tudo, menos a nossa fé, menos a presença de Deus nas nossas vidas. Nós podemos passar falta do alimento, do pão material, mas nós não podemos deixar de pedir para que Deus não nos deixe sem o alimento espiritual, porque Ele nos fortalece. E quando Jó, irmãos, mediante a sua fidelidade, quando ele, demonstrando que ele estava realmente convicto de que tudo pertencia ao Senhor, o que Deus fez, irmãos? Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro dele. Deus pode virar também nesta noite
este cativeiro que está na tua vida. Deus multiplicou os bens que ele tinha no início e devolveu-lhe todos os seus filhos. Ou seja, ele teve mais depois do que antes. Mas por quê? Porque ele creu que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Se nós cremos, irmãos, que todas as coisas contribuem para o nosso bem, nós vamos passar por momentos que muitos irão dizer: eu não sei como que você suportou, porque eu não suportaria. Eu não sei como que você está aguentando essa pressão, porque eu não aguentaria. Eu não sei como que você está em pé, porque eu não estaria. Mas nós vamos dizer: eu estou em pé. Eu estou passando por esta prova, eu estou passando por esse momento de dificuldade, mas o Senhor está passando comigo. Porque o meu Deus, Ele caminha comigo. Irmãos, nesta manhã, quando eu acordei, por volta de 6 horas da manhã, antes mesmo de abrir os meus olhos, eu pude contemplar um cercado com cercas de madeira, de mais ou menos nessa altura, meio metro, 70 centímetros, sei lá, um pouco mais, um pouco menos. Uma cerca com ripas novinhas, até bonito o cercado. Mas eu vi ali dentro o que parecia ser um homem, mas eu conseguia ver só até a cintura dele. E essa cerca não passava da altura do seu joelho. E ali, aquele homem, ele saiu em direção àquela cerca, e conforme ele foi andando, ele batia o seu joelho, a sua perna, naquelas ripas, naquela cerca. E elas se quebravam com extrema facilidade, como se fossem de isopor. E eu falei: Senhor, o que é isto? E o Senhor me disse: o inimigo, ele não precisa de muita coisa para amarrar, para prender, para cercar as pessoas. As pessoas, elas se prendem facilmente. Elas não conseguem olhar além daquilo que elas estão, do lugar em que estão. Eles estão ali aprisionados, sem saber que o Senhor nos deu autoridade, nos deu poder para quebrar todos os laços, todas as amarras do inimigo. Basta tão somente que nós estejamos dispostos a nos movermos, a irmos em frente. Porque quando nós nos propomos a andar na direção do Senhor, as coisas vão se abrindo, as portas vão se abrindo, as correntes vão se quebrando, os cercados vão se desfazendo. E aí, irmãos, o Senhor diz que muitos que estão dentro da igreja estão vivendo situação assim, porque ouve a palavra de Deus aqui, ela até entra, mas ela não permanece. Ela até entra, mas ela não floresce. Ela até entra, mas ela não vinga, ela não brota. Porque saindo daqui a pessoa já está, como diz o ditado, com o pé em outra canoa. Já está olhando para as coisas de fora. Não consegue se manter firme, porque o inimigo vem e traz uma nova e ele acolhe, como se fosse vindo de Deus aquilo para ele. E nós precisamos ter o discernimento.
Nós precisamos entender que aquilo não vem de Deus e não aceitarmos. Nós devemos recusar, porque o que Deus tem para nós é muito grande. Na sequência, que ele saiu daquele cercado, é como se ele estivesse num lugar alto. E daquele lugar, olhando para fora, olhando para frente, eu via uma extensa mata, com olhas, muitas e muitas árvores mesmo, com folhas assim verdes, bem verdinhas, mas uma imensidão de terra, e o Senhor dizendo: tudo isto eu formei para você. Se você tem todo esse espaço para caminhar livremente, por que que você aceita ficar aprisionado, ficar naquele cercado? Então o Senhor está dizendo para nós nesta noite, que nós temos, irmãos, o direito a vivermos uma vida em liberdade, porque a palavra dele já nos libertou. Nós somos livres, nós não somos para viver aprisionados, nós fomos feitos para vivermos uma vida abundante. E essa vida abundante não está dentro de um cercado, mas está na plenitude, em tudo aquilo que o Senhor preparou para nós. Nesta noite, irmãos, o Senhor diz, para você que chegou aqui triste, para você que chegou aqui preocupado, para você que chegou aqui nesta noite, sem esperança, sem certeza de como seria a sua noite, o Senhor está dizendo que Ele está do teu lado. O Senhor, Ele está olhando para a tua situação. O Senhor está dizendo para você nesta noite, que você precisa continuar nesta caminhada, para você não entregar os pontos, para que você faça como foi feito através de José do Egito, como foi feito através de Jó. Assim, meus irmãos, como eles manteram a fé deles em Deus, mantenha-se firme na tua fé, porque quando você menos esperar, você vai estar recebendo um milagre de Deus. E você vai dizer: mas como que eu vou receber um milagre se eu não tenho nada? Eu não tenho como esperar nada de Deus. Aí eu digo para você, aquela viúva que foi até o profeta e disse: ô profeta, ô meu esposo, meu marido, que era filho dos profetas, ele morreu, ele deixou uma grande dívida. E o profeta disse: o que você tem na tua casa? Ela disse: a tua serva não tem nada, apenas um pouco de azeite nesta botija. E ele disse o que para ela? Vai, pede vasilhas emprestadas para os teus vizinhos, e não peça pouca, peça muitas. E ela foi, irmãos, e assim que ela começou a deitar o azeite naquelas vasilhas, o azeite que ela tinha na botija dela começou a se multiplicar. E ela teve, irmãos, o suficiente para pagar a dívida que o seu esposo havia deixado. E sobrou muito para que ela e os seus filhos vivessem por muitos e muitos anos. Então você não diga: eu não tenho nada, porque você tem Deus. Você tem Deus na sua vida, você tem Deus no seu coração, você tem a presença de Deus dentro de você, e é Ele quem te sustenta, é Ele quem te dá tudo aquilo que você precisa. E nesta noite, Ele diz que Ele vai fazer com que você receba a tua vitória, você receba o teu milagre, e esse milagre vai vir de um lugar e uma hora em que você menos espera, porque o nosso Deus, Ele tem poder para fazer acontecer, mesmo que não haja nada, porque eu vejo o agir de Deus, o poder de Deus se manifestando na vida dos teus servos, quando o profeta disse para o teu servo: sobe, olha e me traz a resposta. E com uma nuvem do tamanho da mão de um homem, o céu se encheu de nuvens escuras e uma abundante chuva desceu naquele lugar. Então, irmãos,
Não importa o que você tenha ou o que você ainda não tem, porque se você tiver uma fé, ainda que seja como um grão de mostarda, você vai ver o que Deus fará na tua vida e você vai contemplar com os teus olhos e você vai dizer: só mesmo Deus pode fazer o milagre acontecer. Só mesmo Deus tem poder para fazer um milagre como esse acontecer na minha vida. E eu digo para vocês, esperem, porque aqui está alguém que esperou e viu a resposta do Senhor. Minha esposa está aí, e eu não me canso de falar sobre o meu testemunho. Está aí, é uma prova viva disso. E a palavra de hoje, ela vem dizendo para nós que nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Se Deus chamou, irmãos, pode estar certo, oh glória a Deus, que Ele também te conhece, Ele também te predestinou, e você vai ser conforme a imagem do Filho dEle, ao fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e que aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, irmãos, pode estar certo, se você manter fiel até o fim, Deus vai te honrar, assim como Ele tem honrado todos aqueles que têm esperado nele. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor.